Que delícia, Pai! Pois mais uma vez o Senhor me introduz nessa plataforma exótica da sua glória, do seu amor e da sua vitória, para a ampliação da série Alicerçados sobre a Rocha, dentro do 18º episódio. E sendo assim, vale muito a pena deixar em alto relevo que eu estou bem entusiasmado. E com certeza o nome do Senhor vai ser exaltado, intensificando essa série tão edificante, um grande clássico das Sagradas Escrituras, Jabes, ou Jabes. Em 1 Crônicas 4, nós vamos dar essa arrancada tão prazerosa, e o nome do Senhor vai ser bastante apreciado. Como é bom te adorar. E mais uma vez, testificar dos seus oráculos, evidenciar a profundidade inusitada, anestésica, cirúrgica e cicatrizante dos seus mistérios, esse oceano tão abrangente, lindo e potente das Sagradas Escrituras. Nesse dia 20 de agosto de 2024, aproximadamente 18 quilômetros depois do rio Tibagi, como é prazeroso possuir, sentir, desfrutar e adorar essa presença tão doce, resplandecente, contagiante do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu estou muito tranquilo, são minutos de muita suavidade, concentração, desprendimento e alegria, um punhado de sorrisos, uma satisfação imensa por ter chegado com o Senhor no 19º episódio dessa série que me chama muita atenção, revelada por Ele quando eu estava indo, depois da metade do ano passado, a Bandeirantes para montar uma sessão evangelística na calçada, e o Senhor me introduziu aqui para estar ministrando sobre Moisés, e foi muito satisfatório. E ele confirmou a sequência das ministrações, a tal ponto de passar do ano de 2023 para a temporada 2024, e nós estamos estendendo essa série, pois o Senhor está me incentivando para isso, e com certeza tem muita gente que vai ser edificada. Pai, muito obrigado, é para a tua honra e a tua glória. É uma plataforma rústica, com uma cobertura gigantesca do Senhor dos Exércitos. Eu fico impressionado
com esse agrupamento de pedras com várias cores, nuances, um acabamento diferenciado, produzido através de uma explosão para a duplicação desta rodovia. Do outro lado, um paredão de pedras também, bem significativo. E desse lado, o prazer de adorar, conhecer, apreciar e ministrar sobre ele, exclusivamente acerca dele, o Senhor Deus Todo-Poderoso. Como já foi mencionado no esboço da minha entrada aqui, farei questão de ler 1 Crônicas 4. Primeiro Crônicas 4, 9. Jabes foi o mais respeitado de sua família. Em outras palavras, ele se destacou entre os seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Quem tem fé, tenha em si mesmo diante de Deus. Ou seja, é muito particular, se torna peculiar entre aquele que tem uma fé diferenciada e o criador desse fenômeno chamado fé. Pois a fé é um diferencial na vida do cristão. Se torna um divisor de águas na preservação da igreja. É um ícone exemplar para influenciar muitos ao redor. Pois sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que crê que Deus existe se torna também galardoador daqueles que o buscam. Pois nós não andamos pela vista, e sim pela fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova de fatos que não são vistos, proezas que ainda não podem ser contempladas, apalpadas e desfrutadas.
mas pela fé. Nós cremos, vislumbramos e já apreciamos de relance o sobrenatural do outro lado do processo de refinamento, do caráter, do comportamento, dos dons sobrenaturais e do ministério propriamente dito de cada um. Pois, como eu já mencionei e farei questão de salientar, a fé é um diferencial na vida do cristão autêntico. E nessa abertura tão construtiva, sublinhando a fé como um fenômeno para a preservação da igreja, confiante, paciente, perseverante e resiliente, principalmente agora que nós estamos praticamente na véspera do arrebatamento da noiva do Cordeiro e o amor de muitos está se esfriando, nós precisamos destacar em primeira instância a fé. Usufruirmos da criatividade do Senhor para ministrarmos sobre esse tema tão vasto, urgente e cirúrgico, pois a fé precisa ser acrescentada diariamente na vida dos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Pois Romanos 10:17 enfatiza que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. O próprio Paulo grifa que a fé não é de todos. Inclusive em Romanos 12, quem profetiza, profetize conforme a medida da fé. Escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, dentro do capítulo 12, em consonância com o 14, ele vai enfatizar que a busca pelos dons espirituais precisa ser efetuada com zelo, buscando os melhores dons, mas principalmente a profecia, para profetizar, pois quem profetiza exorta, edifica e consola. E toda a igreja é comissionada pelo Espírito Santo e capacitada por ele para profetizar esta palavra tão viva e eficaz, se basear nos princípios dela, nas nuances da mesma, nesse globo tão amplo de mistérios, delícias e realizações, para profetizar cura, libertação, renovo e salvação, dando toda a abertura para o Espírito Santo inspirar e usar maravilhosamente, sabendo que nós dependemos exclusivamente dele para sermos bem-sucedidos em todos os sentidos, a curto, médio e longo prazo. E nesta tarde exuberante, dentro do 19º episódio da série Alicerçado sobre a Rocha, eu preciso realçar nessa temática tão gloriosa que Jabes se destacou entre os seus irmãos. Foi o mais ilustre de sua família, clamando
de uma forma redundante, no versículo 10, por livramento integral dos males e das dores. E Deus atendeu ao seu pedido. É muito interessante no início do versículo que ele faz questão de pedir a ampliação de suas terras, a cobertura genial da mão do Senhor. E ele finaliza com chave de ouro, dando checkmate sobre os livramentos dos males e das dores. É uma junção de males e dores, livramento integral, uma proteção descomunal, para que ele pudesse cultivar os propósitos brilhantes do Senhor, a ampliação de suas terras. Pois ele já estava abençoado. Entretanto, ele desejava ardentemente que o Senhor aguçasse essa bênção, estendesse esta graça a tal ponto de ampliar as suas terras, esticar as suas fronteiras, acentuar as suas influências, tão positivas como um homem distinto que marcou este mundo para sempre com o diferencial da fé, e poderia com certeza ter sido incluso nessa galeria tão ilustre de Hebreus 11 como os heróis da fé. E eu tenho a convicção que ele foi incluso nesse hall tão nobre dos heróis da fé. Não foi citado especificamente pelo próprio nome, porém, o entendimento aguçado que o Senhor nos proporciona, nós entendemos a fundo que ele foi incluso na galeria dos heróis da fé. Mas a sua mãe decidiu chamá-lo de Jabes, porque com dores, no plural, ela deu à luz a esse menino icônico, a esse fenômeno de fé, iniciativa tão animadora, de orar fervorosamente, prostrado diante dele e pedir a ele a bênção, o pacote completo, a ampliação das terras, a proteção integral dos males e das dores. E o checkmate está no final do versículo 10, no capítulo 4 de 1 Crônicas. E Deus atendeu ao seu pedido, porque ele soube como clamar. Ele foi articulado, desprendido, rápido e pontual para suplicar. E o Pai se agradou da busca desejável. Foi muito misericordioso com ele, decidiu se corresponder com ele.
presenteá-lo amplamente, fazendo dele um homem muito bem-sucedido, um exemplo grandioso para nós, englobando em primeira instância a confiança, a paciência, a perseverança e a resiliência, pois desde o ventre ele já empreendia uma grande batalha. A mãe dele perseverou, creu, buscou e gerou menino distinto, o qual posteriormente se tornou um ícone de fé. Sim, Jabes é emblemático. Existem traduções muito interessantes que vão conter as reticências concernente a esta oração cirúrgica que ele fez ao Senhor, pois a história dele foi linda, envolvendo muita superação, desde o ventre da sua mãe e posteriormente sendo doutrinado pelo Senhor, atingido pelas influências tão substanciais do Espírito Santo, apreendendo a fundo os princípios do Criador. E nesse embalo tão prazeroso, chegou o dia decisivo para ele suplicar e se destacar como um homem de fé, repleto de confiança. Uma súplica explosiva, uma flecha de amor pelo Senhor que correu do céu para a terra, penetrando diretamente na alma desse varão. É a criatividade de Deus fluindo de uma forma resplandecente, inspirando Jabes para ele se corresponder com o flecheiro dos flecheiros, liberando a flecha correspondente da fé, da oração, do desprendimento e da perseverança, e alcançando de uma forma propriamente dita e definitiva as bênçãos que ele tanto desejava, usufruindo do melhor desta terra. E a Bíblia Sagrada testemunhando e contagiando acerca deste homem tão valioso, um gladiador na oração, na fé, no desprendimento e na perseverança. Ele foi o mais respeitado no meio da sua família. O temor pairava ao redor deles por causa de Jabes, pois ele desfrutava de um nível superior de temor, tremor, fé, amor, súplicas, desprendimento, paciência, perseverança, resiliência, triunfo, testemunhos contagiantes, além dos seus irmãos. Todos tiveram
ótimas oportunidades. Todos. Porque Deus é muito bondoso, dando as oportunidades para a sua imagem e semelhança, que o busca com afinco. Entretanto, no caso de Jabes, ele soube aproveitá-las com todo o coração. E a diferenciação nesse conjunto de oportunidades foi a fé, a oração, o desprendimento, a paciência, a perseverança, a resiliência, a gratidão, o temor, enfim, um conjunto de virtudes preponderantes que no final fizeram toda a diferença na vida de Jabes. Um herói da fé. Vale muito a pena a gente conferir a fundo esses 2 versículos tão construtivos, refletirmos minuciosamente e sermos amplamente edificados. E dentro da objetividade que o Senhor me proporciona nessa ministração, eu só faço questão de destacar que Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos, idêntico a José, desfrutando de uma túnica colorida, confeccionada pelo seu pai Jacó, costurada à mão, tão artesanal, distinta e profética, e ele se destacou no meio dos seus 11 irmãos, e tinha uma irmã chamada Diná, mas também foi muito perseguido por causa disso, assim como Jabes. Sua mãe deu a luz com dores no plural, era uma sequência de sofrimento. Aleluia! Glória a Deus! Homens emblemáticos sendo fecundados por Deus no meio do deserto, germinando, crescendo, florescendo, frutificando e resplandecendo. Isaías 60, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Josué 1, seja forte e corajoso. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, mas medite no livro desta lei, de dia e de noite. E você vai ser bem sucedido por onde quer que você andar. Humildade embutida nesse contexto tão interessante. Eles foram diferenciados sim, porém aprenderam no meio de dores a serem humildes diante
diante do Senhor. E no meio dos seus irmãos, parentes, vizinhos, amigos, desconhecidos e assim por diante. A humildade está fazendo toda a diferença aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, e no momento certo Ele vos exaltará. Porque os exaltados serão humilhados, mas os humilhados serão exaltados. Deus resiste aos soberbos, Tiago 4,6. Porém, aos humildes, Ele concede a sua graça. Humildade. Jesus mesmo é o maior exemplo de humildade que nós temos. Mateus 11, 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele evidencia que ele era, e sempre será, top, humilde de coração. Humilde é manso. É um entrelaçamento fenomenal da humildade com a mansidão, fazendo toda a diferença por causa da presença tão linda, meiga e estrondosa do Rei da Glória. Pois os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de vida e paz. Pois Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. É a prosperidade integral, envolvendo nosso espírito, alma e corpo, saúde em cima, no meio e embaixo, na direita, esquerda, por dentro, por fora, por cima, por baixo, nas camadas intermediárias, atrás e na frente, nessa circunferência que nos engloba, nessa cápsula da glória, nesse manto de vitória, veste de louvor, óleo de alegria, porta grandiosa da graça superabundante, misericórdias no plural, perdão genial, céus abertos, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, chuva de bênçãos, consciência tranquila, cabeça erguida, sem dever nada a ninguém, amando uns aos outros, assim como Cristo é o maior exemplo de amor de todos os tempos, e o Pai nos amando de uma tal maneira que decide enviar o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É o autor e consumador da nossa fé, nos convidando para nós resistirmos ao pecado até o sangue, prostrados como o rosto no pó. Talvez assim, diz Lamentações de Jeremias 3, haja esperança, mas com certeza há. Aguardar a salvação do Senhor em silêncio, e isto com a boca no pó. Talvez assim haja esperança. As causas mais complicadas, as dificuldades mais complexas e assim por diante, só Deus pode solucioná-las. Ele tem todas as chaves, é muito estratégico. As suas misericórdias são amplas. Ele tem o seu caminho na tempestade, não inocenta o culpado. Faz forte ao cansado
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, os mancebos e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, caminham e não se cansam, correm e não se fatigam. Este lindo clássico de Isaías 40, versículo 30 e 31, meu Deus do céu, que maravilha, como está prazeroso aqui, Senhor, ministrando sobre ti, estampando a tua glória, o teu amor, a tua vitória, englobando José, Jabes, enfim, é o poder da fé, da oração e do afinco para dar continuidade na busca até a vitória se materializar, se tornar uma realidade no nosso altar e a gente poder glorificar no início, no meio e no final do processo de refinamento até a chegada da vitória tão desejada e usufruir, chorar de felicidade, compartilhar, agradecer, testemunhar para anestesiar, curar, cicatrizar e proporcionar aos outros esse contágio do amor, da fé e da oração. É resiliência pura, é superação de alto nível acontecendo, é a imagem e a semelhança de Deus resplandecendo debaixo do sol da justiça, alicerçados sobre a rocha, com 1000 caindo ao nosso lado e 10.000 à nossa direita. Em contrapartida, nós não somos atingidos. Jabes começa com J, José também. Jabes tem 5 letras, pedra também. Jabes foi mais ilustre que os seus irmãos, porque ultrapassou eles na fé, na busca e na perseverança. A plataforma do sucesso para ele já estava montada desde o ventre da sua mãe. Deus havia selecionado ele para ele ser um diferencial. E ele soube como corresponder com as expectativas do Senhor. Era condicional, e dentro das promessas condicionais, nós precisamos militar por elas a boa milícia, nos blindando com todas as armaduras, buscando com todo o coração e perseverando até o fim. Pois aquele que persevera até o final será salvo. Aleluia, glória a Deus! Louvado, temido e muito apreciado é o nome do Senhor. Pessoas diferentes que se destacam no meio de muita gente, com certeza passam por processos de refinamento diferenciados também. É condicional, é muito proporcional, pois engloba muita renúncia,
E Deus vai contemplar minuciosamente a intenção do coração. Quando Ele encontra a sinceridade, Ele se agrada, investe, impulsiona a imagem e a semelhança dele, a coroa da criação, para um sucesso explosivo, para se tornar icônico, para ser um diferencial no meio de muitos. Que delícia dentro do 19º episódio da série, alicerçado sobre a rocha, ministrar sobre Jabes e esboçar, em cores inclusive, sobre José, nesta conexão tão edificante que existe entre os dois, ícone de fé, busca, perseverança e resiliência. José incluso pelo nome na galeria de Hebreus 11. Jabes, oculto em mistério e evidenciado como uma pessoa diferenciada, se destacando e sendo mais ilustre que os seus irmãos. E dentro do meu ponto de vista, ele se tornou um compartilhador também, com um coração bem generoso. Sou veloz e perspicaz para semear na vida do próximo, semear de formas diversificadas, mas principalmente os seus testemunhos contagiantes, evidenciando que toda honra, glória, louvor e adoração pertencem unicamente ao Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor me proporciona e nos concede de nós estarmos nos edificando e ao mesmo tempo orando agora por esta vida muito preciosa que está me ouvindo, suplicando comigo debaixo dessa dimensão tão refrescante da sua presença, em favor dela mesma, dos familiares, parentes, amigos, vizinhos e assim por diante, englobando os meus familiares, parentes, vizinhos, amigos, intercessores, aqueles que estão inscritos no nosso canal do YouTube, os proprietários das fazendas que estão ao redor dessa pedreira, enfim, Pai, nós te pedimos muita cobertura, o alicerce mais profundo, mais consistência, Deus, o equilíbrio, a sua doçura, pureza, sabedoria, desprendimento, saúde, cicatrização definitiva, livramentos, estratégias, Pai, as suas táticas, o refrigério tão gostoso que só o Senhor pode nos dar. Deus, poder, graça e autoridade, amor, suavidade e ânimo, fé, destreza e pontualidade. Senhor, muito obrigado. Glorifique o seu nome, exalte a sua majestade, neutralize os acidentes nesta rodovia, Pai.
Em nome de Jesus, realize a sua vontade nessas fazendas, porque ela é boa, perfeita e agradável, turbinando a nossa fé, o desprendimento, as súplicas, a paciência, a perseverança e a resiliência. Pai, é a autossuperação. Deus, em nome de Jesus, seja exaltado. Pai, o seu nome é muito memorável em nós. Nós te apreciamos na beleza da sua santidade. Te agradecemos intensamente. Em nome de Jesus, pelo 19º episódio da série Alicerçado sobre a Rocha. Que doçura, Deus! Como o Senhor está sendo generoso conosco, nos presenteando com mais uma etapa tão considerável dessa montagem exuberante aqui nesta pedreira enigmática. É a rocha eterna, é o nosso alicerce tão poderoso. É o autor e consumador da nossa fé. É o nosso respaldo surpreendente. É o nosso amor, Salvador, Senhor e Pastor, que nos dá o enraizamento, o equilíbrio, a velocidade e a eficácia em adoração, compartilhamento da palavra e da sabedoria respaldada profeticamente. A unção tão poderosa que despedaça todo o jugo. A resplandecência da sua glória. É um manto da vitória com todas as letras maiúsculas. Vitória. Jesus. O caminho, a verdade e a vida é a fonte da nossa salvação. Deus, muito obrigado. É para a tua honra e a tua glória. Amém. É isso aí. Esse foi o 19º episódio da série Alicerçado sobre a Rocha. Sendo assim, eu espero que o Senhor te coordene para você estar linkando a mesma, para que mais vidas sejam bem edificadas, Ele seja exaltado e te recompense lindamente, pois você nasceu para brilhar por onde você passar. Um grande abraço e fique na paz do Senhor, pois o fogo arderá continuamente no altar e não vai se apagar. Paz, paz, paz. Meu Deus Altíssimo, que delícia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Aleluia, glória a Deus.